Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar falando sobre o API Cast e qual o seu papel no ecossistema do TrueScale. Para começar, vamos olhar o que a documentação do TrueScale fala a respeito do API Cast. Se nós olharmos a documentação, nós vamos ver que o API Cast é o que chamamos de API Gateway. E na prática, ele é um servidor web baseado no Nginx e que necessita de uma conexão direta com o API Manager. Um API Gateway ele é como um porteiro para as APIs. Ele se posiciona entre os clientes, que nós podemos chamar de aplicações, de usuários, e os serviços de back-end, que são as implementações das APIs. O API Gateway ele é o responsável por direcionar as requisições para os lugares certos. É ele quem controla o tráfego das APIs. Se nós pudéssemos ver o que acontece, qual que é o fluxo quando nós chamamos uma API no TrueScale, nós veríamos algo parecido com esse fluxo aqui, onde nós temos alguém fazendo uma requisição a uma API. Na sequência, essa requisição é recebida pelo API Cast. O API Cast vai estar em comunicação com o API Manager para poder obter as configurações definidas para essa API. Aqui nós estamos falando da configuração de product dentro do API Manager. Na sequência, o API Cast vai direcionar essa requisição para o back-end que nós configuramos. Na sequência, o back-end vai responder, o API Cast recebe essa resposta e aí sim direciona para o cliente que fez a chamada da API. Vamos voltar agora a nossa atenção novamente para a documentação e vamos entender um detalhe bem importante. Quando nós instalamos o TrueScale, o operator ele já nos entrega, ele já provisiona para nós um API Cast chamado Embedded API Cast. Este API Cast, na verdade, eles são dois API Casts. Se nós olharmos agora a namespace de instalação do TrueScale, nós vamos observar que existem dois pods de API Cast. Um pod chamado API Cast Production e outro pod chamado API Cast Staging. Esses são os dois API Casts que a instalação default do TrueScale nos entrega. E qual a diferença entre Stage e Production? Conceitualmente, eles são ambientes, mas na prática podemos defini-los também como fases de deploy de um product dentro do TrueScale. O que chamamos de ambiente de produção, na verdade, refere-se à URL real que nós fornecemos para quem deseja acessar a nossa API. Por outro lado, a URL de staging ela é uma URL que nós utilizamos para validar as configurações que nós fazemos na API antes que elas reflitam na URL de production. Um exemplo desse tipo de alteração são, por exemplo, modificações ou inclusões de policies, alterações nas configurações de segurança ou mesmo nas configurações de back-end utilizadas pelo product. A URL de staging, por exemplo, ela é um recurso muito poderoso para quando nós temos pipelines para a publicação das APIs. Nesse caso, nós podemos utilizar a URL de staging para validar se nós precisamos ou não fazer um rollback durante o deploy de uma API. Voltando agora a falar sobre a relação do API Cast com o API Manager, essa integração entre o API Cast e o API Manager é feita através de um componente específico chamado Portal Admin. E o Portal Admin, nesse caso, ele é um tenant dentro do TrueScale. Como o TrueScale é uma ferramenta que foi concebida com a capacidade de ser multi-tenant, nós podemos ter uma situação onde o nosso ambiente TrueScale vai ter várias instâncias do portal admin, porque cada tenant vai gerar um portal admin. Só que o fato de criar um novo tenant no TrueScale não necessariamente vai forçar a criação de um novo API Cast. Quando eu crio um tenant, esse tenant vai estar utilizando o API Cast default do TrueScale. E isso geralmente não é um problema, porque o API Cast é uma ferramenta performática, ela foi concebida para suportar um número muito alto de requisições simultâneas, então, no geral, isso não vai ser um problema. Porém, caso eu tenha necessidade de aumentar a capacidade desse meu API Cast, e isso vai depender de vários fatores, eu tenho como
alternativa aumentar capacidade de CPU e de memória através do próprio CRD, do API Manager, e também eu posso aumentar a quantidade de réplicas de pods em execução do meu API Cast. Contudo, apesar de nós não termos essa informação na documentação oficial do produto, a boa prática de mercado é, se você sentiu a necessidade de segregar seu ambiente em tenants, a recomendação é que você tenha um API Cast dedicado por tenant. E essa recomendação, ela não está associada apenas com a capacidade, com a performance do ambiente. Ela está fortemente associada também com questões organizacionais e de administração do ambiente. Porque se eu tenho a necessidade de ter múltiplos tenants, eu estou muitas vezes falando de contextos de APIs diferentes, estou falando inclusive de comportamentos de APIs diferentes, que muitas vezes vão requerer as customizações específicas no API Cast para ela. E é para esse tipo de cenário que eu vou explorar numa opção do Treescale chamada Self-Managed API Cast, como substituto para o Embedded API Cast. O Self-Managed API Cast é um recurso que me permite, através da instalação de um operator exclusivo para o API Cast, criar novas instâncias, novas instalações de API Cast, inclusive em locais diferentes da instalação do Treescale. Por exemplo, se eu tivesse um cluster OpenShift com Treescale e um segundo cluster que não tem Treescale, nada me impediria de instalar o API Cast nesse segundo cluster OpenShift, fazendo conexão com o tenant nesse primeiro cluster OpenShift. Vamos voltar aqui então para o nosso ambiente Treescale e vamos dar uma analisada na nossa instalação do Treescale. Neste ambiente que eu tenho aqui de Treescale, eu criei duas namespaces. Uma namespace chamada Treescale AMP, que é onde eu tenho o meu Embedded API Cast e a instalação propriamente dito do Treescale, e eu tenho aqui também uma segunda namespace chamada Treescale API Cast, que é uma namespace dedicada a um API Cast Self-Managed. Inspecionando aqui a nossa namespace, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é justamente o operator. Nós temos aqui um operator chamado Treescale API Cast Gateway. É através deste operator que nós vamos provisionar e gerenciar os API Casts dessa namespace. Se nós acessarmos aqui o operator, nós vamos ver que nós temos aqui uma aba chamada API Cast, e é nesta aba que nós vamos configurar, através de CRDs, cada um dos nossos API Casts. Percebam aqui que eu tenho um API Cast de production e uma outra definição YAML aqui para o nosso API Cast de stage. Se nós acessarmos aqui então a lista de pods, o que nós vamos ver é que para cada definição YAML que eu fiz lá no meu operator, eu tenho aqui um pod que é a representação, que é a implementação em si do nosso API Cast. Um outro item muito importante aqui nas configurações do API Cast são os services. Se nós acessarmos aqui no menu esquerdo do OpenShift a opção Services, nós vamos ver que para cada um dos pods nós temos um service criado. E isso é muito importante porque quando nós estamos utilizando API Casts Self-Managed, é nossa responsabilidade criar as rotas ou fazer os mapeamentos de load balance para que as APIs possam ser acessíveis através do API Cast. Diferentemente do Embedded, essas definições como rotas não são criadas automaticamente. Para finalizar essa parte conceitual, nós podemos concluir que o API Cast é um componente muito versátil dentro da arquitetura do Treescale. Através dele, nós podemos desenhar várias formas de controlar as nossas APIs. Nós podemos, por exemplo, fazer uma distribuição por região geográfica, assim também como nós podemos fazer uma distribuição por tipos de acesso. Ou também nós podemos fazer simplesmente uma configuração de redundância utilizando o API Cast. Ou então nós também podemos fazer uma mescla utilizando API Casts do tipo Self-Managed com o tipo Embedded. O que importa aqui é essa versatilidade. O Treescale,
como um todo, por ser uma ferramenta modular, elas nos permite fazer várias configurações que melhor atendam o nosso caso de uso.